Hoje, o tema da preleção é atravessar o Mar Vermelho. E ela é inspirada na história de um homem que foi escolhido e preparado pela espiritualidade para libertar o seu povo da escravidão e assim abrir o caminho para alguém que viria muito tempo mais tarde. E aí vocês podem me perguntar, o que que a gente pode aprender com algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás? Eu espero que eu consiga trazer um pouquinho, quem sabe trazer alguma coisa aqui para a gente poder refletir. A nossa história, ela começa na época em que os hebreus, o povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito. E como eles estavam crescendo muito, ou seja, tinham muitos nascimentos, o faraó da época ficou com medo que eles se rebelassem e ordenou que todos os meninos que nascessem fossem eliminados. E é nesse cenário que a história desse homem surge. Temendo pela vida do seu bebê, uma mãe, depois de manter esse bebê escondido por um tempo, decide pegá-lo, colocá-lo num cestinho com todo amor e colocar esse cestinho no rio, esperando que alguém o acolhesse. E esse alguém foi justamente a filha do faraó, que pegou esse bebê, o acolheu e o cuidou como se fosse seu filho. Essa criança recebeu o nome de Moisés, que algumas pessoas dizem que Moisés significa aquele que foi tirado do rio. Em alguns outros lugares que eu encontrei, fala que Moisés, na verdade, em árabe antigo, né, em egípcio antigo, seria filho. Né? Então, pode ser tanto filho como aquele que foi tirado do rio. Moisés, ele cresceu no palácio, ele estudou com a nobreza egípcia, aprendeu o idioma, estudou na academia militar e, já adulto, ele foi considerado por muitos um grande estrategista. Só que, ao mesmo tempo, muita gente, principalmente os sacerdotes, não gostava dele porque via nele uma ameaça, porque ele não adorava as divindades egípcias, né? E aí, cansado disso tudo, de sofrer esse bullying, vamos dizer assim, ele decide abandonar o palácio e vai se juntar aos hebreus. E aí, depois de um tempo, ele acabou se desentendendo com o guarda egípcio e, com o risco de morte, ele precisou fugir. Ele fugiu, foi para o deserto, ele foi para uma região onde hoje fica a Arábia Saudita. E ele passou anos como pastor de ovelhas. Na Bíblia, ele fala que ele passou 40 anos, né, como pastor de ovelhas. Mas aí, num vídeo que eu assisti, a pessoa falava que lá naquela época, o número 40, ele na verdade, ele significava um ciclo. Então, quando você olhar, talvez 40 anos, 40 dias no deserto, é, não necessariamente são 40 anos, mas imagina que é um ciclo, né? Uma temporada que essa pessoa, que Moisés, passou como sendo pastor de ovelhas, criando a família dele. E lá com as ovelhas, ele estava aprendendo a levar essas ovelhas de um lugar para o outro. Até que um belo dia, ele ouviu uma voz dizendo que ele deveria voltar para liberar o seu povo do domínio do Egito e levá-los até a terra prometida por Deus a esse povo. Mas vocês acham que Moisés aceitou logo? Imagina, você ouviu uma voz, volta para o Egito para liberar o seu povo. E foi exatamente isso que a voz falou para ele. Falou assim, eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo do Egito. E aí Moisés, como acho que talvez qualquer pessoa nessa hora, né, falaria, assim, mas quem que sou eu para fazer isso? Eu sou só aqui uma pessoa, um pastor de ovelhas, né, uma pessoa simples, um pastor de ovelhas. E aí a voz disse para ele,
eu estarei contigo. E aí Moisés fala, mas as pessoas não vão acreditar em mim. Quem que vai acreditar que você falou comigo, né? Que Deus, né? Que ele acreditava ali que era a voz de Deus. Quem vai acreditar que Deus falou comigo? Aí a espiritualidade foi e mostrou para ele que ele, uma pessoa simples, conseguiria operar milagres para impressionar aqueles que não acreditassem nele. E Moisés, mais uma vez ali, fala: Ah, mas eu não sei falar, né? Eu não tenho o dom da palavra. E aí a voz fala para ele: Homem, eu vou te ensinar a falar, eu serei a tua boca. E Moisés, ainda assim, vira e fala que, não, manda outra pessoa no meu lugar, né? Eu não sou a pessoa certa. E aí, na Bíblia, né, fala que Deus, a voz assim, não gostou muito, né? Falou assim, poxa vida, eu estou aqui pedindo para você fazer um negócio para mim, né? Quer dizer, não para mim, né? Estou te dando a sua missão aqui e você não está querendo. Mas tudo bem, vai e leva o seu irmão, né? Porque Moisés tinha um irmão que era uma pessoa que tinha, né? Talvez tinha um dom da palavra. Então Deus fala para ele, vai, eu confio em você, leva o seu irmão. E aí, se a gente pensar na gente, né, hoje, nos dias de hoje, quantos chamados a gente recebe e acha que não está preparado? Quantas vezes a oportunidade bate à nossa porta e a gente deixa passar por insegurança, por medo, por achar que não é suficiente? Da mesma maneira que Moisés, lá no passado, quando ouviu a voz, achava que não era bom o suficiente, que ele não era a pessoa certa para fazer aquele trabalho. No meio espírita, a gente tem uma piada que é assim: você chega numa reunião e aí está todo mundo conversando, todo mundo sorrindo. Aí vira o dirigente e pergunta: quem que pode fazer a oração inicial dos trabalhos? E aí fica um silêncio, porque todo mundo acaba tendo medo de errar, acha que não é capaz de fazer uma oração bonita. E aí eu pergunto para vocês novamente: qual chamado vocês têm deixado de responder por medo e por insegurança? A espiritualidade disse a Moisés: eu estarei contigo. E aí tem um versículo na Bíblia que uma amiga me mandou uma vez. Assim, eu normalmente eu não tenho uma memória muito boa, mas assim, esse versículo ela me mandou uma vez e eu levo ele comigo para tudo quanto é lugar. Não temas e não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí, num português talvez mais atual. Não se apavore e não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa frase, ela me inspira muito e eu espero que ela possa inspirar vocês também no momento mais para frente. Mas aí, voltando para Moisés, ele ouviu a voz, decidiu aceitar o chamado que ele recebeu e ele retornou ao Egito e foi junto com seu irmão conversar com Faraó para pedir a liberdade do seu povo. Mas é claro que o Faraó, ali com todo o seu poder, ele não quis liberar o povo e, inclusive, ele começou a ser mais duro, violento com eles. E aí que entram as famosas pragas do Egito, que, sob a luz do Espiritismo, não foram pragas enviadas por Deus, mas fenômenos naturais que Moisés, através da sua mediunidade, do seu carisma, ficou sabendo com antecedência e utilizou como meio de convencimento ao faraó. E aí a praga vinha, o faraó pensava, o Deus dele é muito poderoso, e aí mandava liberar o povo hebreu. Aí a praga acabava, e aí o faraó,
né? Não quero liberar eles. E ele fazia isso, ele mandava liberar e depois voltava atrás. Uma vez, duas vezes, até a 10ª vez. E aí, se a gente pensar mais uma vez na gente, quando a gente pede ajuda para alguém, né? Quando às vezes a gente pede ajuda para alguém para resolver um problema, e aí quando você consegue resolver aquele problema, a vida acontece, a gente acaba deixando para depois e acaba esquecendo de agradecer aquela pessoa pela ajuda. E quando esse alguém é Deus, a gente reza pedindo ajuda a Deus para resolver um problema, e aí quando o problema acaba, a gente esquece de rezar agradecendo. A gente acaba tendo uma tendência a procurar a Deus, a espiritualidade, só quando as coisas estão ruins. E a gente esquece de louvar a Deus agradecendo, com a gratidão, né? Na prática da gratidão. E aí lá, de novo em Moisés e os hebreus, o faraó ele decidiu libertar o povo e Moisés com seu irmão começam a levá-los na jornada até a terra prometida. Um número enorme de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Nos lugares que eu vi, fala que seriam talvez umas 600 mil pessoas, que teria sido a maior migração de todos os tempos. Né? E aí eles, caminhando, eles chegaram ali até o Mar Vermelho, que fica ali na região onde é o Egito e a região da Arábia Saudita. E aí eles ficam ali durante um tempo, até que Moisés pudesse conseguir encontrar uma forma de atravessar esse mar. Só que aí, nesse meio tempo, o faraó, mais uma vez, tinha se arrependido e enviou o seu exército atrás do povo hebreu. E aí, nessa hora, muitos dos hebreus começaram a ficar nervosos, começaram a duvidar, reclamaram de Moisés. Mesmo rumo à liberdade, eles começaram a dizer que preferiam voltar à escravidão. Mas Moisés seguiu confiando que Deus ia mostrar o caminho. E assim aconteceu. A maré baixou, uma luz apareceu e guiou o povo hebreu durante a noite, atravessando o Mar Vermelho. O exército egípcio veio atrás, a maré subiu e o exército egípcio acabou se afogando. Essa seria uma vitória para o povo hebreu, certo? O povo estava ali, liberto, rumo à terra prometida por Deus a eles. O atravessar o Mar Vermelho poderia simbolizar ali uma passagem, uma transformação do homem escravo ao homem liberto. Mas não foi assim exatamente, porque por anos e anos o povo hebreu ainda estava preso aos velhos modos. Eles reclamavam da dificuldade do caminho, eles lembravam quando eles não tinham que se preocupar com o que comer, que eles até esqueciam de todas as outras dificuldades que eles enfrentavam quando eles eram escravos. E muitos diziam: prefiro voltar à escravidão. Durante o caminho, muitas outras coisas aconteceram. Muitos hebreus sempre duvidando, desanimando frente às dificuldades. É preciso muita força de vontade para ir à frente. Libertação exige renúncia. O que é mais fácil? Passar uma hora olhando uma rede social ou 20 minutos fazendo o evangelho no lar? Apontar o defeito do outro ou olhar para dentro de nós mesmos? E aí eu faço mais uma pergunta. Hoje, o que te aprisiona? Não precisa, não é para me responder, não. É para você sentir aí dentro do seu coração.
Quando a gente faz aqui o tratamento espiritual, e aí o nosso mentor, a espiritualidade fala, presta atenção nas atitudes, vigia os pensamentos, faz o evangelho no lar. A gente presta atenção, a gente confia e age, ou como a gente fala no Brasil, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu estava me preparando para essa preleção, eu abri o evangelho e aí caiu numa parte que tinha uma referência para outra e eu trago ela aqui para você. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando você se dirigir a Ele com confiança. E Deus lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudando através das ideias, deixando a nós o mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. A cura, a transformação, começa de dentro para fora. A espiritualidade, ela sempre está conosco. E hoje mesmo, eu acho que eu falei essa frase, né? Que Jesus fala, na verdade não fui eu, né? Eu falei para outra pessoa a frase que Jesus falou. A tua fé te curou. E a cura, ela não é uma forma de liberdade? Então, será que a gente pode falar, a tua fé te libertou? Moisés, mesmo na sua insegurança, confiou, seguiu adiante e abriu o caminho para a nossa libertação. Jesus veio, nos ensinou o amor incondicional, morreu na carne pela nossa libertação e a gente segue aqui, ainda com medo de mudar e fazer diferente? A palavra oração em português, né, pelo menos em português, dentro da palavra oração, existe a palavra ação. É preciso que a gente silencie o que vem de fora para entrar em contato com o nosso interior e encontrar a essência divina que existe em cada um de nós e partir para a ação. E aí eu prometo que estou terminando, mas umas 2 horas atrás me veio uma inspiração de fazer uma proposta para vocês, mas de novo não é para mim falar, porque é uma proposta individual. Para que nessa semana, cada um das pessoas aqui, cada um de nós, né, porque eu estou inserida nisso junto, né, a gente olhasse para uma atitude, um pensamento que vem sempre, um defeito, alguma coisa que te aprisiona e te faz sentir que você não consegue ir adiante. Olha para isso e se faz uma proposta de fazer diferente, pelo menos por um dia. E aí depois pensa como que você se sentiu. E aí depois, quem sabe, você pode tentar fazer mais uma vez, 2 vezes. A ciência fala que quando você faz algo por 21 dias, se torna um hábito. E aí, de passinho em passinho, você vai se transformando. Mas começa pequeno. Uma coisa só, um dia só. E aí, eu vou terminar com uma música que eu encontrei enquanto, de novo, estava me preparando. E eu vou colocar aqui uma versão que é mais calma dela, mas eu prometo que depois eu envio uma versão que é mais animada para vocês ouvirem quando os dias estiverem um pouco mais cinzas. E aí vocês prestem atenção na letra da música, tá bom? Quando eu mudo, o mundo muda. Então fica aqui o convite. O mundo está precisando ser mudado. Então primeiro a gente tem que mudar aqui dentro. Gratidão. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus.
e a musiquinha e até a próxima semana. Gratidão.